Estamos de volta aqui com o Top Saúde. Hoje, quarta-feira, dia de Corpo e Mente em Harmonia, com o Dr. Kennedy Costa, que nos faz companhia aqui para falar sobre o equilíbrio, né, entre corpo e mente. Bom dia, Dr. Kennedy. Seja bem-vindo. Bom dia, Juliane. Obrigado por estar aqui. É um prazer imenso, como sempre, participar do Top Saúde no quadro Corpo e Mente em Harmonia. É importante ter harmonia, né? E para ter essa harmonia entre o corpo e a mente, precisa se fazer muitas coisas, ter diversos cuidados, em especial com a nutrição, com a alimentação, e todo mundo quer longevidade, né? Isso, todo mundo quer viver muito e quer viver bem. Falava agora há pouco, mas para isso precisa ter muito cuidado, né? Vamos começar falando, Dr. Kennedy, sobre nutrição. O que é nutrição? Só para deixar mais situado aqui o pessoal, nós iremos dividir em duas partes. São dois blocos. Isso. A alimentação saudável, onde irei te responder agora sobre a nutrição, e o próximo, o segundo ponto, vai ser a longevidade, que é o que todo mundo quer, mas é importante que tenhamos com saúde. Exatamente. É isso aí. Então, nutrição, respondendo aqui a sua pergunta, é um processo pelo qual os organismos vivos, plantas, fungos, animais, se utilizam de uma alimentação para terem os nutrientes necessários para realizarem todas as funções vitais. Resumindo, é o processo em que utilizamos todos os elementos essenciais para a formação do nosso corpo e para o funcionamento do nosso corpo. No caso do ser humano, a nutrição acontece através da alimentação, não é isso? Exatamente. A alimentação saudável. Saudável, vale ressaltar. Isso aí, porque muitas pessoas se alimentam de maneira completamente errada ou equivocada e assim por diante. Existe uma classificação de pessoas, né, doutor Kennedy? As malnutridas, as bem-nutridas, as desnutridas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é que deve ser feita essa nutrição? Como é que cada estilo de vida pode trazer benefícios e malefícios em relação a essa alimentação? Um corpo saudável, ele precisa receber todos os nutrientes, hormônios, neurotransmissores, fitoquímicos, que são indispensáveis para o bom regular, o bom funcionamento, o que regula todas as funções, sistema nervoso, sistema endócrino, respiratório, circulatório e assim por diante. E nós escutamos muito falar em desnutrição. Uma pessoa desnutrida é aquela que está sem alimentos, sem os nutrientes, vamos dizer assim, de uma certa forma, passando fome. Mas existe o bem nutrido, como a expressão já diz, são aquelas pessoas que utilizam de forma adequada os alimentos e suprem todas as necessidades do corpo. Só que a grande maioria da população é malnutrida. As pessoas comem bastante, muito, várias variedades de alimentos, inclusive alimentos saudáveis, mas mesmo assim continuam sendo malnutridas, porque a combinação não é adequada, está em excesso alguns nutrientes, está faltando outros, a própria combinação errada contribui para que os alimentos fermentem além do processo natural dentro do estômago e produzam toxinas, entre elas o álcool. Então, comer muito não é sinal de uma boa alimentação. Tudo misturado, tudo bagunçado, nós poderemos até dar algumas dicas sobre isso. Ótimo. Lembrando que malnutrido não quer dizer que é a mesma coisa de desnutrido. Tem essa diferença, não é isso? Corretamente. O malnutrido é aquele que não tem o equilíbrio na alimentação e não come de forma correta. Pode comer muito, inclusive alimentos saudáveis, só que geralmente não são saudáveis. E não supre as necessidades orgânicas. Então ele é malnutrido. O desnutrido é porque está passando fome, está faltando mesmo alimentos. Ontem esteve conosco a doutora Bárbara Rodrigues, que é nutricionista, e ela falava sobre essa necessidade, né, da variação de alimentos, dos alimentos corretos, para que a pessoa possa estar bem nutrida, em especial as crianças. E quando você falou, me fez recordar dessa fala dela, que muito bem, importante. Os nutricionistas sempre estão antenados nisso aí. É muito importante seguirem essas orientações, né? Tem muitos profissionais da saúde que eu aproveito aqui para parabenizar mais uma vez o Top Saúde, que traz muitas pessoas, muitos profissionais com dicas super importantes para todos. Por isso que você está aqui, porque tem muita informação boa para dar. Obrigado. Doutor Kennedy, quais seriam essas dicas de uma boa nutrição? De poder nutrir o corpo de tudo que realmente precisa e do que faz bem? Essa questão de ter nutrientes é muito fundamental. Vamos falar aqui por alto, né? Porque esse assunto
para muita coisa. Rende demais. Então, o que seriam esses nutrientes? Água é um nutriente. As vitaminas C, complexo B, D, vitamina A e assim por diante. O cálcio, o fósforo, que são minerais que também ajudam na constituição da estrutura óssea. As proteínas, que também são responsáveis pela formação do tecido, dos músculos, da pele e assim por diante. Então, são inúmeros esses nutrientes. Se o seu corpo está, se na sua alimentação tem excesso de cálcio, você poderá ter problema renal. Mas o interessante notar é que sempre quando há nutrientes em excesso, haverão outros em falta. Então é importante ter esse equilíbrio. Então, o que precisaria uma pessoa para ter uma alimentação saudável? Fornecer água, sais minerais, vitaminas, proteínas, que são os aminoácidos, lipídios, as gorduras saudáveis, na quantidade certa. E existe uma terapia que nós também oferecemos lá no Centro de Terapias Naturais, poderíamos até tirar outro dia para falar sobre ela, que é a trofoterapia, é a terapia pela nutrição. Através do exame iridossomatológico, nós identificamos deficiências no corpo e a partir daí nós orientamos quais os principais alimentos para cada pessoa, em função do que está em falta, né, no seu organismo. Assim como você falávamos sobre a nutricionista, existe um cardápio específico para cada necessidade de cada pessoa, né? Como você falou, excesso em alguns e a falta em outros, e isso gera um desequilíbrio, pode gerar vários problemas de saúde. Com certeza. Vamos dar um exemplo simples, o que varia de uma pessoa para outra. Uma pessoa que tem muito ácido úrico, o que é que ela vai precisar fazer? Diminuir o consumo de carne, por exemplo, e aumentar o consumo de laranja. É só uma ideia, só para ter uma base. E assim vai se processando essa maneira de administrar o que o corpo precisa. E para garantir a longevidade é necessário ter esse cuidado, né? Vamos chegar lá. Um corpo bem alimentado, ele com certeza vai viver mais tempo, mas é viver com qualidade de vida. Qualidade de vida. Alcançar uma idade bem avançada com o cérebro turbinado, o corpo saudável. Vamos falar mais um pouquinho na segunda parte, com certeza. Daqui a pouquinho no segundo bloco a gente vai adentrar na longevidade. Aí você falou sobre cérebro, tem um bom funcionamento do intestino, tem um bom funcionamento do cérebro, tem toda a disposição, na energia que a gente consegue através da absorção desses nutrientes, sais minerais. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância também nesse quesito. Bem colocado isso aí. Eu vou transformar isso aqui num tema. A harmonia dinâmica entre o corpo e a mente. Isso é promovido não só através da alimentação, fornecendo todos os nutrientes, mas também atividade física. Inclusive, essa atividade também pode ser cerebral. Lembra que nós falamos aqui dos exercícios neuróbicos? Então, quando se fala em longevidade, é para o corpo e a mente. Então, essa harmonia entre corpo e mente, ela é alcançada através de exercícios cerebrais e corporais, autoestima, um bom relacionamento com os amigos no trabalho, na escola, a vida social de um modo geral, uma boa interação com a natureza, o respeito ao meio ambiente, educação ambiental, todo esse conjunto unido e de forma completa e holística vai contribuir para que tenhamos uma harmonia dinâmica entre o corpo e a mente, o que contribuirá, indubitavelmente, para que tenhamos vida longa e saudável. Certeza. E como falávamos, é o que todo mundo busca, né? Saúde, vida longa e também a vida feliz, porque quando você não está nesse equilíbrio, não tem esse equilíbrio, fica um pouquinho difícil. Só fazendo mais um complemento, Juliane. Nós falamos aqui dos nutrientes, minerais, etc. e tal, mas tem os hormônios. O nosso corpo funciona através de hormônios. E os hormônios, para serem fabricados pelas glândulas, eles são produzidos a partir de nutrientes. Então, se nós fornecemos ao nosso corpo os nutrientes que ele precisa, a glândula pineal vai produzir a melatonina, o ovário vai produzir o estradiol, que é o principal estrogênio, o cérebro também vai produzir os neurotransmissores. Neurotransmissores são hormônios produzidos pelo cérebro. Quando nós falamos em hormônios, nos referimos mais aos outros órgãos. Por exemplo, a suprarrenal, que produz o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é importante, até já falamos aqui sobre ele, só que em excesso vai danificar a estrutura do nosso cérebro. E assim por diante.
Tudo isso está interligado a essa alimentação, esses cuidados básicos com a alimentação, e saber o que comer. E é importante buscar mais os alimentos saudáveis, né, doutor Kennedy? Uma máquina perfeita é o corpo humano e principalmente o cérebro. Um automóvel, se você calibra os pneus, coloca água no radiador, faz o alinhamento, o balanceamento, anda na velocidade adequada, troca o óleo, todo esse conjunto vai contribuir para que esse carro dure muitos anos em perfeito estado, ou quase isso. E muito mais será o nosso corpo, que é muito mais complexo. É só buscar na natureza esses recursos que nós temos: a água, o ar, a argila, as plantas. E, para finalizar essa parte aí do que o corpo precisa, existem, o que é pesquisado no mundo todo já há várias décadas, os fitoquímicos, que são os princípios ativos que existem em plantas medicinais. Isso já comprovado cientificamente, o efeito medicinal, o efeito terapêutico de plantas. Vamos dar o exemplo aqui, a dipirona é extraída de uma plantinha chamada cidreira, ou outra planta que tem a mesma substância chamada de dipirona, chamada de cibalena. São plantas que têm esse nome porque contém a dipirona, que é extraída, colocada no comprimido e é vendida na farmácia. É um analgésico, e né? Muitos outros produtos dessa natureza têm nas farmácias extraídos de plantas. Outra matéria, um dia só, ou vários dias só, sobre fitoterapia, mas lembrando sempre aquele detalhe que nós sempre comentamos aqui: tudo baseado em pesquisas científicas. Poderíamos falar de plantas, sim, mas aquelas que já foram pesquisadas, porque quem estará nos ouvindo fica mais à vontade para colocar em prática. Não é baseado em achismo ou então em experimentos simples, é algo realmente estudado, que é fundamentado na ciência, e é importante ressaltar sempre isso. Doutor Kennedy, longevidade. O que é longevidade? Vamos começar falando sobre o que é isso. Talvez alguém não saiba o que significa esse termo. Longevidade significa que é um processo onde as pessoas poderão viver muitos anos de vida. Mas é bom que isso seja com saúde física e mental, espiritual, e em todos os sentidos que você queira imaginar. Agora, antes de nós falarmos, Juliane, eu convido você que está nos ouvindo a fazer uma escolha. Nós só temos duas escolhas quando falamos aqui em longevidade, em qualidade de vida. Então, a primeira escolha seria ter um amadurecimento saudável, com o cérebro turbinado, saúde física, saúde mental, muita disposição, muita felicidade, muita alegria, o corpo funcionando bem. E a outra alternativa seria o envelhecimento com doença, sarcopenia, osteopenia, enfraquecimento muscular, enfraquecimento dos ossos, doença, imunidade baixa, tristeza, depressão e vários outros problemas, e muitas dores pelo corpo. Então, você pode escolher. Você quer ter, olha a diferença do título, né? Envelhecimento com saúde ou amadurecimento saudável. Eu não usei a palavra envelhecimento. São diferentes, né, os amadurecimento. Você amadurece com saúde. Então, as pessoas já têm aquela ideia de que quando a idade chega, tem que ter reumatismo, dor disso, dor daquilo. Já espera o pior, né? Já espera o pior esperam o pior, perfeitamente. Da terceira idade. Então, mas não é assim. Tem pessoas com a idade bastante avançada, com saúde física e mental, trabalhando muito, inclusive no pesado, com o músculo forte, os ossos fortes, a imunidade lá em cima e assim por diante. Mas isso, para se conseguir, é necessário tomar algumas medidas. Nós falamos aqui de algumas delas: alimentação saudável, praticar esportes para o corpo e para a mente, uma boa nutrição, autoestima, terapias naturais, entre elas a hipnoterapia, a argiloterapia, fitoterapia, trofoterapia, são tantas. Mas, de um modo geral, a saúde, ela vem porque nós precisamos buscar. Não vai cair do céu. A saúde vem, eu vou comer tudo que eu tenho direito. Cada um faz o que quer. Mas os problemas virão. E também não podemos deixar um destaque aqui para as doenças de cunho emocional.
há problemas causados pelas emoções. Problemas físicos que são reflexos, né? Com certeza. Porque a gente fala aqui harmonia, corpo e mente e tal. É óbvio que uma pessoa que usa álcool, ele vai ter problema no fígado, vai encolher o cérebro e assim por diante. Quem usa muito açúcar terá uma tendência para ter o diabetes. Cada caso é um caso. Quem come muita carne tem a tendência de ter reumatismo, os ossos fracos, problemas cardíacos. Mas há doenças, problemas físicos que têm origem emocional. É aí onde entra a hipnose, onde entra a analogia analógica, aquele outro curso que nós estamos fazendo. Então, muitas coisas vêm porque já estão gravadas no inconsciente. A pessoa já se programou para adoecer. Então, é importante desvendar esses mecanismos que existem dentro da mente inconsciente, que é muito profunda, que fazem com que uma pessoa ou várias pessoas, de um modo geral, tenham problemas de saúde. Então, é preciso investigar as causas orgânicas e as causas emocionais dos problemas de saúde. Para ter, entrando no conteúdo da longevidade, para ter uma longevidade, para não ter um amadurecimento saudável, digamos assim. Um amadurecimento saudável. Então, tudo isso é importante. Cuidar do corpo e a mente para se ter saúde. Você está com a idade avançada, mas ter uma boa cognição, os sentidos funcionando bem, está bem atento a tudo, ouvindo, enxergando, falando, se comunicando, sentindo, gesticulando. Isso pode ser perfeitamente normal, mesmo com a idade mais avançada, onde nós chamamos de amadurecimento saudável. Porque tem gente que nem tem a idade tão avançada, mas a memória não está boa, inúmeros problemas de saúde, e tudo isso também tem ligação à nutrição, não é isso? Bem colocado isso aí. Vários problemas de saúde que antigamente só acometiam pessoas com idade avançada, já existem hoje nos jovens. Sim. Vou só te dar um exemplo aqui. Quando nós fazemos o exame iridossomatológico, eu já tenho 31 anos na área, esses problemas de radicais livres que são apresentados na íris, antigamente era mais concentrado em pessoas de idade. Hoje, pessoas jovens, crianças, já tem muito radical livre. Eu tenho um caso de crianças que não aprendiam mais nada na escola, porque o cérebro estava detonado com radicais livres. Então, teve que fazer uma mudança radical na alimentação para ela voltar a aprender, porque o cérebro não funcionava corretamente. E aí eles mostram também o radical livre sendo eliminado. Mas de onde vem tanto radical livre? É aquela criança que era só no chocolate, picolé, biscoito recheado, Coca-Cola e tanta iguaria nociva, salgadinho. A criança só comia isso. Então detonou a saúde e o cérebro. Depois do tratamento, o aprendizado melhorou, porque esses tipos de, eu não vou nem chamar de alimentos, as iguarias nocivas acabam com a saúde do corpo e da mente. É por isso que eu te digo, foi até bom você lembrar isso aí. Pessoas jovens, inclusive crianças, já têm vários problemas de saúde, inclusive reumatismo, gastrite e assim por diante. E é impossível, né, Dr. Kennedy, desligar, desmembrar o cérebro do nosso corpo. Tudo que eu alimento no meu cérebro tem reflexo no meu corpo e vice-versa. Bem colocado isso aí, porque eu aproveito para dar mais um destaque aqui, uma coisa. O cérebro é quem orquestra todas as funções do corpo, a produção de hormônios pelo sistema endócrino, de melatonina pela glândula pineal, para você dormir, para você acordar, para você ser feliz, tudo é coordenado pelo cérebro. E se ele está mal, o corpo também estará mal. O cérebro comanda, governa, orquestra todas as funções do corpo. E se ele não está saudável, consequentemente o corpo não estará. E falando agora nos fatores para o envelhecimento, quais seriam esses fatores? Existem fatores, né? Existem fatos que contribuem para o envelhecimento. Quais seriam esses? Muito bem, já apresentamos aqui várias dicas de como manter o corpo e o cérebro saudável, fatores que contribuem para o envelhecimento. A genética. Há pessoas que já têm uma herança genética que contribuirá para que elas envelheçam mais cedo. Isso aí é um fato, mas é óbvio que pode ser retardado o processo de envelhecimento através desses processos, técnicas e terapias que nós apresentamos. Fatores ambientais. Onde nós moramos vai contribuir para que tenhamos uma vida longa ou não. Se você mora num local que tem muita poluição, muito barulho, você vive no meio de confusão, tudo isso perturba o seu cérebro,
o seu corpo, o bom funcionamento, você dorme mal, tudo isso contribuirá para viver menos ou para acelerar o envelhecimento do corpo. Entre esses fatores podemos citar, por exemplo, o estresse, trabalhar demais, muita preocupação. Hoje em dia, nesse mundo moderno, ninguém está livre de estresse, etc. e tal, mas o estresse faz bem, porque as suprarrenais irão produzir o cortisol, que vai nos acelerar e nos manter ativos. Só que quando esse estresse está além da conta, esse cortisol é veneno para o nosso cérebro, prejudica demais, e o cérebro vai perder o controle do sistema endócrino e de todo o corpo. Isso contribuirá para o envelhecimento. Então, estresse na quantidade certa, podemos dizer que é bom, mas o estresse exagerado é um dos fatores que contribuem para o envelhecimento. Você pode trabalhar muito, mas você precisa dormir bem e se alimentar bem. Então, tudo sendo bem feito, dá para equilibrar. Você trabalha muito, se alimenta mal e dorme mal, então, com certeza, vai viver pouco tempo ou vai viver com muita doença. O corpo vai padecer, a mente vai padecer, se não conseguir encontrar o equilíbrio, não é isso? Exatamente. Um detalhe também sobre o cérebro. Tem pessoas que envelhecem o cérebro por conta da deficiência do fluxo sanguíneo no cérebro. Então a circulação é péssima no corpo todo, o cérebro está lá em cima, precisa de muito sangue, não recebe na maneira adequada, porque há algumas artérias, entre elas as carótidas, que já estão um pouco obstruídas, e isso prejudica o fluxo sanguíneo. Então, isso também contribui para o envelhecimento, só que nesse caso mais específico do cérebro. E um fato muito importante aqui, que eu quero lembrar, eu até já falei, mas vou reforçar, são os radicais livres. São um dos grandes responsáveis pelo envelhecimento do corpo, e principalmente do cérebro. Nós falamos, quando se fala em radical livre, a gente fala muito de cérebro, mas é porque o cérebro recebe de 20% a 25% do sangue que circula no corpo. Então, o radical livre se acumula por todo o corpo, mas o cérebro é onde se acumula mais. E os radicais livres, eles encurtam a vida dos neurônios, no caso do cérebro, e das outras células do corpo, porque eles roubam elétrons das moléculas das células do corpo. Então, moléculas e células de nosso corpo, elas ficam desequilibradas por conta da perca de elétrons, e com isso elas envelhecem mais cedo. Então, os radicais livres, além da alimentação, também o estresse contribui para que seja aumentado? Com certeza. E falar em radicais livres, a própria alimentação já pode vir carregada com radicais livres. Toxinas, conservantes, aromatizantes. A própria mistura errada de um alimento que é saudável poderá fermentar e produzir toxinas no estômago, e entre elas os radicais livres. E as consequências não são boas. As consequências são danosas. Quem quer ter saúde precisa eliminar esses radicais livres do corpo. E o interessante, eu até falei aqui do exemplo de uma criança que já não aprendia nada na escola, é o exame mais prático para detectar radicais livres no cérebro, é o exame iridossomatológico. Legal, que consegue já ver tudo, abrange todo. Você já tudo, vê né? logo, em parte do cérebro, ele mostra bem rápido. Doutor Kennedy, para a gente finalizar, o que é que você pode dizer para quem nos assiste em relação à longevidade, à nutrição? O que é que eles podem fazer por eles mesmos, né? Nós podemos fazer por nós mesmos em relação a isso, para ter uma boa nutrição e ter uma longevidade de qualidade, ter uma vida longa e de qualidade. Muito bem, eu quero reforçar o que nós falamos aqui, que você que está nos ouvindo, você poderá escolher se você quer envelhecer com doença ou amadurecer com saúde. Já pensou, você, independente de ter 50, 40, 30, 20, 70, 90, 80 ou até mais de 90 anos, você está com o cérebro turbinado, lembrando de tudo, conversando bem, disposto, caminhando, se exercitando. Primeiro a gente cria na mente, depois a gente coloca na prática. Tem que começar com o cérebro, você tem que aceitar, você tem que querer. Então, você que quer ter saúde, vá atrás dos mecanismos que contribuirão para isso. Boa alimentação, exercícios, bom relacionamento, amar o próximo, amar os animais, respeitar a natureza, porque tudo é um conjunto. O que nós fazemos de mal reflete sobre nós, e o que nós fazemos de bem nós iremos receber de volta, porque
A vida é um eco. Exatamente, o que a gente recebe, o que a gente transmite, né? Tá aí o Instagram de Dr. Kennedy, @Kennedy_, doutor, minha gente, o que é isso? @Kennedy _Costa _terapeuta. Júnior, enganchei. Lá você pode encontrar, né, o contato, tem também a Academia do Corpo e da Mente. No Instagram nós temos a Academia do Corpo e da Mente, que são lives sobre vários temas, entre eles esses que nós citamos aqui hoje. Você quer ter saúde corpórea e cerebral e mental. Quando eu falo mental, você subdivide, psicológica, espiritual, abrange etc. tudo. Né? Então, se você quer, pode nos seguir, pode nos acompanhar, que teremos orientações para todos. Lá tem as orientações e também, se você quiser tirar dúvida, quiser marcar uma avaliação, um exame iridossomatológico, também só entrar em contato, né, Dr. Kennedy? Com certeza. Muito obrigada. Próxima quarta a gente se encontra? Quarta, talvez seja remota. Remotamente, mas a gente se encontra sempre.